Estamos ao vivo! Estamos ao Deixa eu só vivo! conferir se estamos mesmo, porque é a primeira vez que a gente faz live aqui no YouTube, gente. Estamos muito animadas de vocês estarem com a gente neste dia, para mostrar na prática que sim, dá para emagrecer comendo muito. E hoje a gente preparou uns pratões, hein? Uns pratões, tem bastante comida aqui. Estamos ao vivo, amiga. Tá rolando aqui normal. Tá. Então, vamos lá. Você tá me ouvindo bem, né? Estou. Qualquer coisa, gente, vocês comentam aqui e vai rolando. Então, tá então esse que é o mês de agosto, que é especial do mês nutricionista. Então, a gente está preparando muito conteúdo. As pessoas querem principalmente emagrecer, transformar o nosso corpo, comendo tudo, sem engolir as opções. E o melhor, depois de emagrecer, permanecer magra. Porque aqui a gente quer efeito sanfona, né? Exatamente. E a ideia hoje é aprender na prática a como você consegue emagrecer e permanecer magra comendo de tudo, mas sem engolir suas emoções. Então, nos apresentando, eu sou a Natália Oliveira, sou nutricionista e mãe da Iris, e estamos aqui com... Eu sou a Mariana, eu sou nutricionista com pós em emagrecimento e obesidade. Então, assim, emagrecer é a minha paixão. Eu já emagreci quase 15 quilos. A Nath também teve um grande emagrecimento com esse método, né, Nath? Exatamente, foi de 25 quilos depois que a Iris nasceu, e eu acho engraçado que quando eu posto as fotos, vocês ficam assim, nossa, Nath, como você mudou? É muito diferente, mas foi um processo, não foi do dia para a noite, mas tem um caminho, e é isso que a gente está querendo apresentar para vocês, mostrar como é que funciona, né? E acho que também o importante falar, né, que nessa aula específica, a gente vai ensinar vocês. Vamos falar sobre o almoço para emagrecimento, né? Porque vocês têm muita visão de que essa mentalidade de dieta, de que para você, se você está em emagrecimento, você não pode comer. Então você tem que tipo comer o menos possível. E é possível sim a gente encaixar alimentos saudáveis para você comer em quantidade e você ainda assim conseguir emagrecer, né, Má? Exatamente. Gente, a Nath, depois vocês olhem o Insta dela, ela só não mudou o CPF, de tanto que essa mulher mudou. E eu acho legal a gente ressaltar que essa aula não é sobre você excluir grupos alimentares. Aqui a gente não vai para você cortar o arroz da sua alimentação, cortar o pão, cortar o macarrão. Se você gosta de alguma coisa, a gente consegue adequar às suas preferências. Então, assim, para a gente não faz o menor sentido você fazer uma dieta super restritiva e aí, depois de, sei lá, 2, 3 semanas, você mete o pé na jaca bonito. Então, essa aula não é sobre excluir. A gente pensa que nutrição é muito sobre inclusão de alimentos. Cada vez mais grupos alimentares, cada vez mais alimentos diferentes. Então, eu não gosto de fruta. Então, vamos testar uma fruta, vamos testar outra. Antes, Nath, eu não comia nada de legumes. Você já passou por isso? Já. Em 2016, quando eu comecei minha reeducação alimentar, eu não comia nada além de só arroz, porque o feijão nunca fui muito fã. Então, eu só comia arroz e carne, só. E eu tinha muito isso de não vou comer, não porque eu não gosto, mas eu nunca tinha experimentado. Eu simplesmente falava assim, não gosto, não era do meu hábito. Isso porque em casa a gente sempre, minha mãe sempre fez legumes, verduras, mas não era algo que me atraía. Então, eu não queria comer, então não sentia essa vontade de experimentar novos alimentos. E eu lembro do dia da minha virada de chave que eu liguei para minha mãe e falei assim, era uma quarta-feira, me lembro, não foi uma segunda, foi numa quarta-feira. Eu tava no trabalho e eu falei, chega, cansei, eu tava me sentindo cansada, indisposta, não tava feliz com o meu corpo, me olhava no espelho, tipo, não gostava do que eu tava vendo. E eu falei, eu vou mudar hoje. Liguei para ela, falei, o que tem de legumes? O que tem de verdura na geladeira? Ela, como assim? Você nunca comeu isso? E aí eu falei assim, não, mas hoje vai mudar. E eu lembro que isso também é uma super dica, já começando, né? Vocês anotarem as dicas. A gente não gosta, nem todo mundo gosta de todos os legumes e verduras, mas o importante é E é aquele que super você normal gosta. isso, né? O importante é assim, o que você gosta de legumes e verdura, você pode repetir isso também no seu almoço e experimentar também novas preparações. Eu me lembro que eu tinha um ranço de chuchu, assim, eu falava, chuchu não tem gosto de nada. E eu comecei a fazer caldo de chuchu,
E o pessoal fala, isso não tem gosto de nada. E tem sim, né? Você tem que colocar os temperos também, temperos naturais, nada daqueles assim, sabe? Industrializados. Isso dá um sabor para a comida. Então, você testar também novos alimentos, né? Então, de repente você gosta mais de couve. Tudo bem, então nessa primeira semana você começa com couve, vai fazendo essa inclusão de novos alimentos. Acho que é importante, porque se você parar para analisar, quando você está numa dieta, você tem muitas vezes a impressão de que você está comendo muito mais, porque o seu prato fica mais colorido e com mais variedade, né? Deixa eu só dar oi para as pessoas que entraram. Oi, Jô, que mandou mensagem aqui no chat. Oi, Del. Muito obrigada por participarem. Se vocês tiverem dúvida, é só ir mandando que a gente tenta ajustar e responder as perguntas ao longo da live, tá bom? E aí, o que eu tava pensando? Que às vezes, uma coisa que eu ouço muito no consultório é as pessoas falarem, Mari, eu não emagreço porque eu tenho muita fome. Você já ouviu isso? Eu Já. achava que eu não emagrecia porque eu tinha muita fome. Eu também achava. Hoje, olha, eu moro com meu pai e com a minha mãe. E eu vou casar com o Hélio. E, gente, eu acho que eu só não como mais que o Hélio. Porque, assim, de lapada, eu como mais que meu pai e que minha mãe. E se bobear, eles juntos, eu como mais. Porque eu faço umas 7 refeições por dia. E, assim, não é pequeno, vocês vão ver. Eu queria mostrar para vocês esse negócio de comer pouco. Ó, a Erika disse, eu sou assim. Erika, que bom que você está aqui. Ó, Erika, eu vou dar uns exemplos de uns sabotadores. Aqui, ó. Ó. Vamos lá, Má. Ai, que legal. Ai, meu Deus. Eu não sei. Eu gosto muito de brócolis. E uma coisa que eu fazia muito com brócolis era fazer ele com alho e óleo. Não sei se você quer isso. Então, por exemplo, macarrão. Ai, não quero fazer molho, vou fazer alho e óleo. Não sei o que, eu vou fazer alho e óleo. Ou na salada, a gente põe azeite. Uhum. E aí, o que acontece? Essas calorias, muitas vezes a gente esquece de contabilizar. Quantas calorias vocês acham que tem aqui? Ó? Uma colher de sopa de óleo. De azeite. Azeite ou óleo? Que assim, no óleo a gente faz o brócolis, coisas ali, óleo. E no azeite é a salada. Tipo, eu não gosto de colocar, não comer salada pura. Então, vou colocar aqui um óleozinho para pegar o tempero. Gente, chutem. Mandem aí no chat. Quanto você spoiler, respondam. Já anotei aqui, ó. Tenho uma resposta aqui. E ainda tem isso também, né, Má? Porque as pessoas às vezes falam, eu como salada, mas aí o que acontece? A salada, ela tem baixíssimas calorias, né? Alface, tomate, tem muito pouca caloria. O que dá caloria para essas coisas é a forma de temperar. A pessoa coloca um caminhão de azeite. Exato. Exatamente. E isso muda tudo. Gente, só isso aqui. Uma colher de sopa de óleo ou de azeite. São 3 gramas. É um nada. 108 calorias. Uma pessoa, para manter o peso... 108 calorias. A gente trabalha, assim, por exemplo, a minha dieta é de 1.500 calorias. Mas uma pessoa, um homem mais alto que eu, porque eu sou baixinha, aí eu e a Nath... normalmente a gente trabalha com uma média de 2.000 calorias, é o universal, né? Então, quando a gente olha até nos rótulos, essas porcentagens aqui são para dietas de 2.000 calorias. Então, assim, 108 calorias já é uma coisinha considerável. Pensando que você vai comer uma salada no almoço, uma salada no jantar. Então, é uma caloria que às vezes a pessoa não vê. Ou, por exemplo, vai fazer arroz, vai fazer feijão, coloca um montão de óleo, azeite para refogar. E não precisa, né, Nath? Exatamente. E também isso são aquelas famosas calorias vazias. Quando a gente atende um paciente, ele volta e fala, e aí, como é que foi? Eu achei que eu deveria ter perdido mais. E aí, quando a gente vai fazer o recordatório 24 horas, que o recordatório 24 horas é quando a gente conversa com o paciente, a gente pede a máxima sinceridade do paciente nessa hora. Masquei um chiclete que seja. Eu comi um pedacinho de chocolate. Você tem que colocar você tem que ter muita clareza. Tipo assim, colocar pra gente tudo que você comeu. E é nesse momento que quando você temperou a salada, com o quê? Com azeite. Quanto você colocou? Qual foi a medida caseira que você usou para você se servir? O arroz, o feijão? Como é que foi isso? Por quê? Porque isso influencia, né? Dá para você emagrecer comendo de tudo, mas você precisa ter muito claro essa questão do ajuste das quantidades, porque essas são as calorias que te roubam de repente você estar num déficit calórico. Isso a gente vê muito também, né, Má, com o açúcar. Pessoa que toma café com açúcar. Mas eu tomei só hoje só um cafezinho, não comi nada. E aí, de repente, você me coloca 3 colheres de sopa de açúcar.
Então, são aquelas famosas calorias que vão indo e você nem percebe. E aí, isso pode sim estar prejudicando o seu emagrecimento. Boa tarde, Nalvinha! A gente treina junto na academia. Oi! E sabe o que eu estava pensando em relação a isso? Que, por exemplo, a pessoa toma só um café com açúcar de manhã. Chega no almoço, ela tá como? Morrer de fome. Querendo. Oi, Fábio! Querendo devorar aquele buffet de self-service inteiro. E aí, Exato. o que acontece? Muito comum a gente, quando tá com muita fome, buscar alimentos muito energéticos. Então, aquela batatinha frita, aquela mandioquinha, coisas do tipo. A Maria Cristina estou com a gente, Nath. Oi, tudo bem? Ó, aí outra coisa, que as pessoas ficam, só tem uma beliscadinha. Pacote de salgadinho. Nossa, isso tem 30 muita... gramas aqui. É um nada, gente. Isso aqui, sejamos sinceros, a gente come em uma semana assistindo série. Se a gente vai deixando, porque é quentinho, é gostosinho, é saborizado. Usa de Quantas calorias? aperitivo, né? O perigo, né, de você também ir para esses eventos sociais, de você ir para esses eventos sociais e aí tem os aperitivos, e aquele tipo de caloria também que vai indo que você nem percebe. Você, é claro que vai ter momentos que vão acontecer, que você sai para você comer, e é normal, a gente também tem que socializar, a gente também tem que viver. Mas quando você está em emagrecimento, se você tiver essa inteligência, você tiver esse start de você saber exatamente o que você está fazendo, isso te dá muito mais consciência do teu emagrecimento. De que se você vai para um encontro também, às vezes tem pessoas que não comem. Já que eu vou sair, não vou comer. E aí que tá o problema, né? Porque a pessoa chega com muita fome no encontro, ou no passeio que ela tá fazendo, e o que acontece? Ela, né, desconta na comida e acaba comendo muito além do que ela deveria, e isso pode, assim, com certeza prejudicar o emagrecimento dela. Ela comentou aqui, ó, 700 calorias ela acha que tem o post. Gente, tá rolando lá no meu Instagram uma foto de quantas calorias tem o meu prato, valendo até 12h30. A primeira pessoa que acertar as calorias com uma margem de 5 calorias para mais ou 5 calorias para menos vai ganhar um kit das Nutris. E assim, são menos de 700 calorias, tá? Chuto alto. Porque eu já tô avisando as pessoas, porque assim, às vezes a pessoa não sabe, e aí eu tô já avisando. Mas menos de 700 calorias. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa. Eu não tô conseguindo Vou falar aqui as calorias da torcida. O pacote, 386 calorias. Um pacote, gente. 70 gramas de comida. Quase 400 calorias. É muita caloria. É muita caloria num pacotinho pequeno, porque se você olhar, você fala, né, em termos de volume, isso não é nada, né? Então, ó, se a gente somar o pacote que você vai, a pessoa comeu de tarde um pacotinho aqui de salgadinho, fez, sei lá, fez uma abobrinha, que é baixíssima caloria, ou fez uma salada e colocou um fio de óleo. Nisso, só nisso, já são 494 calorias, Nath. Exatamente, e em uma refeição só. E se você está em emagrecimento, suponhamos que você precisa fazer 5 refeições no dia, isso já é muita. Isso já ultrapassa bastante. E uma refeição também vai dar tanta saciedade assim. O valor nutricional, tipo, às vezes a pessoa fala assim, mas eu preciso comer de 3 em 3 horas. A gente pode até abordar isso num outro tema. Eu acho que assim, se a pessoa come grandes refeições, ela não vai ter fome para comer de 3 em 3 horas. E nem cabe muitas vezes, né, Nath? Na rotina. A gente come várias vezes, mas não é todo mundo que consegue. E também tem que... É o que a gente fala também, né, na nutrição, né? Cada caso é um caso, né? Então, a gente tem sempre que avaliar. Por exemplo, o jejum intermitente. Tem muita gente que gosta de fazer jejum e que se dá super bem. Mas o jejum é para todo mundo? Não! Não é. Né? A pessoa nessa janela que ela fica sem comer, ela pode comer muito mais do que ela precisa. E aí ela... beleza, você ficou 16 horas sem comer, mas na sua janela você estava comendo e você ultrapassou a quantidade de calorias. Porque isso facilmente você consegue ultrapassar. Por exemplo, um lanche do McDonald's, a gente vai pegar um combo, né, com hambúrguer, refrigerante, sobremesa, batata frita, tem alguns combos que passam de 2.000 calorias em uma refeição. Então, aqueles casos que a pessoa fala, mas eu como pouco, eu fiz só uma refeição. Ontem eu só comi um lanche do Mac. Mas, assim, você tem ideia de quantas calorias tem no lanche do Mac?
né? Na nutrição a gente tem que fazer, né? No emagrecimento a gente tem que fazer conta, não tem como. Se você precisa emagrecer, você tem que estar em déficit calórico. Sim, eu penso muito que assim, o nosso corpo, querendo ou não, ele vai gastar calorias. Então, assim, mesmo que a gente não passe os valores das calorias para o paciente, a gente calcula. É tudo milimetricamente calculado. Então, por isso que eu gosto de perguntar se o paciente tem balança, que é um detalhe muito importante para as pessoas que estão em emagrecimento, principalmente, porque é isso que ajuda a gente a adequar as porções. Então, o problema não é comer, por exemplo, o arroz. Você vai poder comer o arroz. Ou você pode, por exemplo, colocar muito mais e aí ultrapassar suas calorias. Mas não é em relação ao problema o arroz em si. E aí você tem uma frase muito boa de autossabotagem. Sim. Assim, essa autossabotagem, eu falei disso hoje no meu Instagram, que a gente se autossabota o tempo todo. Eu dei um exemplo, por exemplo, da academia. Hoje é um dia que aqui em São Paulo, não sei se todo mundo que nos assiste, né, da onde fala, mas aqui em São Paulo o tempo mudou completamente. Tô até um pouquinho gripada por conta disso. E aí, é aquele dia que você acorda assim, você fala, ai, não quero, ai, não vou pra academia. Mas se você trabalha, você precisa levantar, se arrumar e ir trabalhar. Por exemplo, eu tenho uma filha pequena, ela acorda cedo, então não tem como ela acordar e falar assim: tchau, filha, fica aí, né? Não vou até aí. Eu tenho que Filha, pega levantar. sua mala e vai para a escola sozinha. O mais difícil é a gente levantar, né? A gente sair para fazer o que a gente precisa fazer, que só a gente pode fazer por nós. Então, e aí, em alguns momentos você fala assim: ai, não, quer saber, tá frio, eu vou descansar. Mas só que quando você faz exercício físico, quando você se alimenta de uma forma melhor, você tem muito mais disposição do que no dia que você não faz nada, que você não vai fazer um exercício, você se sente muito mais cansado. E assim você vai se auto-sabotando. Ai, não, hoje eu não vou porque tá frio. Amanhã, acho que se fizer um calorzinho, amanhã eu vou. Aí amanhã, pode ser que faça um mega calor aqui em São Paulo, que o tempo aqui é meio doido. Aí você fala assim, ai, não, hoje tá muito quente, pode ser que eu vá, eu passe mal, então não vou. E a gente faz muito isso com a comida. Você já parou para pensar em alguns momentos que você tá triste, aí você fala assim, na TPM, vai, mulheres, TPM é um negócio que a gente quer um docinho, a gente fala, ai, preciso de um docinho muito Capivara. Se deixar e eu não tiver o autocontrole, meu Deus, eu prefiro assim, o que eu faço com uma barra de chocolate, eu porciono já. Eu já corto em 3 quadradinhos. E aí eu já guardo separado. É uma dica boa, porque a gente na TPM, bicho. Isso é uma boa estratégia, você já deixar o fracionado, porque assim não acontece de você pegar a barra e você se querer comer ela toda, né? E também se organizar para isso. Ou uma dica que eu dou que é infalível, anotem bem, não tenham doces em casa. Porque se você não tem, você não vai comer. Aqui em casa funciona assim. Legal é não comprar as barras muito grandes. Então, por exemplo, eu tenho muita paciente mulher que fala assim, Mari, não me tira o doce. Então, o que a gente faz? A gente põe já doces pequenos. Então, ó, se você, por exemplo, trabalha fora, compra, por exemplo, um batom, que são 86 calorias. Sim. Então, não vai ser um grande impacto para a pessoa, já vai saciar, ela vai comer quando tem vontade. Então, assim, é um negócio de a gente saber balancear. Pode? Exatamente. Pode, super pode. Mas você tem controle para isso? Então, a gente também saber identificar os nossos gatilhos, que foi uma coisa que a gente falou semana passada, né? Sobre fome o que faz a emocional. gente comer. Exatamente. Então, às vezes a gente quer comer o chocolate, não porque a gente quer degustar o sabor de chocolate, mas por outros motivos. Então, esses daí são grandes inimigos do nosso emagrecimento. Exatamente. E também acontece quando a gente sabe quando a gente está se auto-sabotando. Alguns de vocês aqui já devem ter passado por uma situação, ou não sei se alguns de vocês aqui já fizeram uma dieta. Acredito que sim, né? Mas você tá em dieta, você sabe que você tá num objetivo. E aí vem aquela vontade de comer alguma coisa assim. Aí você fala, ai, não, eu vou comer. Eu vou comer, eu treinei hoje. Isso quando você não fala assim, né? Eu fiz meu exercício. Eu mereço, porque tem muitas pessoas que falam assim, eu treino para comer. Só que você não vê o tanto que você está se sabotando para isso, porque você vai lá na academia, você sofre, você faz exercício para no final você se mergulhar, enfim, em uma refeição extremamente calórica, e aí você não vê resultado em longo prazo, você está sempre se sentindo assim, nesse efeito sanfona, às vezes você sente que você perdeu um pouquinho, mas
passa um pouquinho, você se sente mais inchado, não começa a ver o resultado, e no fundo você sabe o que você está fazendo de errado. Só que você fala, ai não, é só um período que eu tô assim da minha vida. Então eu acho que para o emagrecimento é muito importante você ter essa consciência, que eu acho que foi o que nos ajudou muito, né, Mari? Que é o método que a gente usou. Eu acho que foi fundamental para a gente chegar nos resultados que a gente teve. Tendo essa sabedoria de saber exatamente as quantidades, saber que a gente podia sim fazer algumas exceções, mas fazer elas com cautela e com cuidado para isso não atrapalhar o nosso resultado. Sim, e eu acho que também vale a pessoa entender que, por exemplo, quando a gente está em processo de emagrecimento, tem uma fase que é muito mais difícil, mas não sempre. Primeiro, porque você não vai ficar em déficit calórico para sempre, depois você entra numa fase de manutenção. Segundo, o paladar é totalmente ajustável. Comenta aqui, gente, uma coisa que vocês gostam muito, mas que nutricionalmente não é o melhor. Eu confesso que, assim, uma coisa que eu gosto muito, que assim, gente, eu adoro, é sorvete. E assim, eu gosto daquele sorvete podrão. Não é assim, sorvete artesanal. Não, eu gosto daquele com saborzinho de sebo, sabe? De gordura. Mas eu evito comer. Porque assim, eu sei que nutricionalmente não é bom. Se a gente pensar, sinceramente, no paladar, também não é dos melhores. Tipo aquele guarda-chuvinha. Quando eu era criança, gente, eu amava aquele chocolate, que é chocolate hidrogenado, super, que gruda no céu da boca. Lembra desse chocolate? Mas eu era apaixonada por ele. Sim, nutricionalmente, hoje eu prefiro o quê? Comer um chocolate que seja melhor em questão de sabor, que não vai ter o saborzinho de infância, mas eu vou aproveitar mais. E assim, pro meu corpo, vai ter até antioxidantes, né? Exatamente. Eu tive o meu principal. Deixa eu ver se foi o meu microfone. Peraí. Mas dá Tá para me te ouvindo, ouvir. Mari? Tá me ouvindo? Mas acho que dá para te ouvir, amiga. Tá me ouvindo agora? Tá. Eu tive uma questão muito forte, né? Que eu até falei no nosso primeiro encontro, na nossa live, sobre com fandangos. Fandangos é algo assim, quando eu não tô muito legal, ou quando eu tô com saudade do meu pai, alguma coisa assim, eu quero comer fandangos. Porque o fandangos me remete muito a uma memória muito afetiva. Então, eu não quero saquinho pequeno, não. Eu quero saco grande. É pra eu sentir que eu tô preenchendo essa saudade que eu tenho do meu pai. Mas eu aprendi com o tempo a controlar isso e entender que, assim, é um pecado comer fandangos de vez em quando? Não, só não posso exagerar, mas hoje eu tenho essa consciência e muitas vezes eu consigo evitar comer o fandangos porque eu penso, pera, mas por que eu tô com vontade de comer fandangos? Qual foi o sentimento, o pensamento que eu tive que me remeteu ao sentimento de angústia que me fez com que eu me lembrasse do meu pai e que na minha cabeça eu criei um comportamento de toda vez que esse sentimento vem, eu comprava um fandangos e aí isso se tornou um hábito. Então eu comecei a fazer engenharia reversa. Então hoje, em alguns momentos, quando eu tenho vontade de comer fandangos, eu consigo exatamente, não, pera, é vontade mesmo de comer ou você só tá querendo suprir alguma coisa, alguma angústia que tá aqui dentro que não tá bem resolvida. Então hoje eu consigo ter essa consciência. Muitas pessoas, quando ele estava em processo de emagrecimento com a esposa, eles tinham vontade e aí as pessoas ainda ao redor não facilitavam. Essa questão do ambiente influencia realmente muito. Muito. E aí, uma coisa que a gente vê é as pessoas falarem assim, eu não consigo fazer dieta porque fulano não me ajuda, fulano não me atrapalha, eu não tenho apoio da minha família. E eu acho que o que eu vou falar é muito sério. E assim, muitas pessoas não vão gostar. Mas quando a gente decide, eu decidi fazer dieta, é um processo meu, é uma responsabilidade minha. Então, assim, o Fábio e a esposa deles, eles conseguiram muito bem, porque eles conseguiram ter um grande emagrecimento. E quantos nãos eles já não tiveram que falar? Eles não se abalaram por essa questão de, fulano não ajudava, fulano queria que não sei o quê, fulano ficava oferecendo comida. E assim, é uma escolha nossa, uma responsabilidade nossa. Então a gente faz o quê com essa responsabilidade? Eu escolhi fazer dieta, eu pego essa responsabilidade para mim e eu faço dieta. Se eu não quiser mais fazer dieta, eu vou assumir as consequências. Não é meu pai, não é meu irmão, não é meu filho, não é ninguém, sabe? É uma coisa muito séria que a gente às vezes joga para o outro uma responsabilidade que não é dele. Exatamente, porque e o ambiente influencia demais. Por exemplo, se eu estou em dieta, eu estou.
Não, meu marido não está junto comigo, a minha filha não está junto comigo, porque isso é a questão da autorresponsabilidade. É eu entender que eu tenho um objetivo e eu ter clareza sobre isso. Qual é o meu objetivo? Eu quero emagrecer 4 quilos. Então, se eu for, de repente, na onda do meu marido, se ele comer errado, ele quer comer uma pizza, um hambúrguer, e eu estou sempre fazendo, escolhendo comer o que eles estão comendo que está fora da minha alimentação. A culpa não é dele. Ah, porque você não me ajuda a emagrecer. Opa, peraí, não é o outro que tem que te ajudar, é você. O que Porque você você quer? Você é Não, adulto, né? A criança ficou lá atrás, né? A criança ficou lá atrás. Então, onde que você quer chegar? Também vejo muito essa questão do ambiente, né? Das pessoas, elas acharem que porque elas estão de dieta, todo mundo precisa estar de dieta. Mas isso é um autocontrole. É fácil? Não é. É do dia para a noite? Não é. Mas tem uma forma que você consegue, trabalhando no seu cérebro, para que a gente consiga fazer com que você tenha esse controle ao longo do tempo, né? Que você consiga sim. olhar para um doce e falar assim: não, eu não vou comer. Porque se você não tá com fome, é só aquela vontade de comer que vem da fome emocional ou de uma fome social. Não, não precisa, e tá tudo bem. De repente você não tá com fome, você tá ali reunido com alguns amigos num barzinho, alguma coisa do tipo, o pessoal pede uma porção de batata frita, ou uma porção de, sei lá, macaxeira frita, aquela imersão em óleo, que aquilo deixa tudo muito mais calórico. E você fala: não, obrigada, não quero ficar ali na sua aguinha. Entendeu? Não ficar petiscando toda hora. Então, acho que assim, se você tem autocontrole, é super de boa você ir para esses ambientes e comer pouco. Então, você vai ter controle. Realmente, eu quero. Então, beleza, você pega uma, passou a sua vontade, comeu, não passou vontade de comer um determinado alimento. Mas, se a pessoa, por exemplo, não tem autocontrole, às vezes não é o momento dela ir para alguns ambientes. Então, por exemplo, a pessoa tá de dieta, aí vai num festival de sorvete. É sofrer, sabe? Então, não vale a pena. Vale mais a pena, por exemplo, a pessoa quer tomar sorvete. Em vez de ir num festival de sorvete, ir numa sorveteria que é por bola. Então, pega uma bola, pega um picolé, alguma coisa individual. Não aquele à vontade, né? Exatamente. Aí o pessoal colocou aqui que tem fandangos integral. Gente, nem sabia disso, mas mesmo Ai, assim, meu integral. Deus, eu quero ver esse rótulo, Nath. Exato, foi isso que eu pensei. E uma coisa também sobre o fandangos, né, Mari? É a questão desses ultraprocessados, o que é rico em sódio. Gente, o fandangos, mesmo quando eu, assim, o céu da minha boca fica todo queimado, porque é muito sódio, sabe? Então, Sim. é uma coisa que tem que tomar cuidado, não é algo que vai, assim, te alimentar, né? E a gente tem que entender que o nosso corpo é o nosso tempo, então a gente precisa alimentar o nosso corpo de coisas boas, coisas que vão nos dar mais vida, entendeu? Mais disposição. A gente estava falando de porção, né? Falando aqui um pouco de porção. Eu quero ver sua As porção pessoas. de almoço. O que você vai comer hoje? Ai, Mostra pra olha, hoje gente. eu fiz aqui, ó. Eu vou comer arroz, 100 gramas de arroz. E aí eu fiz abobrinha, couve-flor e eu fiz miolo de acém cozido. Hoje eu comecei a fazer meu almoço super cedo. E assim, as pessoas falam: ah, eu não gosto muito de abobrinha. Gente, abobrinha é uma coisa que dá pra você comer em volume e que tem baixíssimas calorias. Aqui no meu almoço hoje, eu até pesei, né? A Mari tava falando da balança. A balança que a gente usa, vocês podem usar essa daqui, ó. Ela é Gente, bem eu simples. com uns Eu 25 paguei acho reais que no Mercado Livre. R$19,90. Eu paguei acho que R$19,90 nessa balança. E quando a gente faz um cardápio, principalmente quantitativo, se a pessoa não tem muito esse controle, aí eu acho que é legal para você ter uma ideia de quantidade. Porque eu percebo que o paciente, quando a gente fala na consulta, você vai colocar 2 colheres de sopa. A pessoa às vezes não tem muita noção de como Às que é vezes, a como muita colher de quantidade. sopa, colher de servir, tem umas. Isso! Aí, gente, se errar na quantidade, aí tem que, assim, dá para comer de tudo, mas tem que saber a questão da quantidade. E essa balança aqui dá para você tarar, né? Você tara, é super facinho de manusear ela. E aí, aqui no meu prato, hoje, olha que prato bonito! Tô até Ai, com que fome, só de lindo! olhar. Então, ó, é arroz, abobrinha, Abobrinha, couve-flor. couve-flor e tem miolo de acém cozido. Olha que Arrasou! delícia! Tô com fome. E aqui eu pesei, então aqui eu tenho 119 gramas de abobrinha, que depois eu vou até postar nos stories lá para vocês a quantidade, porque você não tem muita noção. Em 119 gramas de abobrinha, sabe quantas calorias tem? Gente, vocês vão ficar chocados. Chutem, mas joga abaixo. Porque vocês Joga. com a quantidade de óleo aqui.
Porque a abobrinha é uma coisa que eu gosto muito, principalmente quando a pessoa está numa fase muito apertada da dieta. Porque a pessoa não vai ter tantas opções boas, assim, que, tipo, deem tanta saciedade quanto a abobrinha. Eu acho ela uma das melhores. Exatamente. E a abobrinha, eu usei aquela, uma grande, né? Uma grandinha assim. E ela não rende muito, né, Má? Quando você faz assim, o volume dela diminui bastante. Então, às vezes, né, em questão de quantidade, às vezes você vai comer uma abobrinha toda. Você fala, nossa, eu comi uma abobrinha toda. Mas nesse caso aqui, 119 gramas, a Maria colocar, mas a Maria Cristina entende. Aqui, 119 gramas de abobrinha, 23,80 calorias. Gente, quase 24 É calorias. pouquíssimo, é pouquíssimo. Pouquíssimo, Ó, pouquíssimo. a Maria, 20 calorias é tipo isso, é bem pouquinho. E uma coisa que a gente se atenta muito é olhar a forma que a gente passa no cardápio. Então, por exemplo, algumas coisas a gente já passa pronta e outras coisas a gente passa cru. Então, por exemplo, o arroz. O arroz eu passo nos planos alimentares já cozido. Então, a pessoa pesa cozido. O bife depende muito. Algumas pessoas eu passo ele o peso cru. Por quê? Porque a pessoa às vezes gosta de mais passado, menos passado. Então, assim, se eu não sei como a pessoa vai fazer aquele preparo, eu gosto de pesar cru, porque aí tem aquele peso certinho. Então, tem que sempre se atentar a essa questão também, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa faz alguma coisa na air fryer, perde muita água. Então, se a pessoa pesa depois e era para ter pesado antes, dá uma grande diferença nas calorias, né, Nath? Sim, com certeza. E um alimento também que é bem legal de fazer também, que dá para você comer em volume também, é o couve-flor. Gente, couve-flor dá pra gente usar muito. Olha, couve-flor, teve uma vez que eu fiz uma pizza de couve-flor. Na época que eu mudei. A massa, né? Seria Isso, couve-flor? a massa é feita de couve-flor, porque couve-flor também, aí tem gente que vai falar, mas não tem gosto de nada. Depende do tempero que você usa, né? Dá pra você colocar umas ervas que fica bem gostoso. Tem arroz de couve-flor, que não é necessariamente o arroz, é o couve-flor que você tritura. Picadinho, né? Isso, e aí você come. E aqui, o couve-flor tem 3 arvorezinhas ali no meu prato, ó. Deixa eu até mostrar de novo, ó. 3 arvorezinhas aqui, ó, de couve-flor. Deu uma Eu queimadinha, canto porque, umas né? 200 E eu gramas. aqui tem de couve-flor, tem 113 gramas. E sabe Boa. quando de caloria também? É tão pouco, gente, que não dá. E assim, se você for olhar a abobrinha com couve-flor, eu dou metade do meu prato. E mesmo assim, tô comendo arroz também, que não é pecado comer arroz, não. Dá pra gente encaixar super, não precisa cortar o carboidrato da tua dieta pra você emagrecer, pelo Sim. amor de Deus. E o couve-flor em 113 gramas, a gente tem aqui 36 calorias. Gente, é super pouco, sabe? Então, dá para você conseguir emagrecer comendo de tudo, mas na quantidade certa. E você sabendo desses alimentos que você pode comer em volume, isso vai te dar muito mais saciedade do que, de repente, você comer só um pratão de arroz com a carne. Ou você comer um pratão de arroz com batata frita e a carne, porque a batata frita também não vai te dar saciedade. É um É, carboidrato, ainda foi feito na imersão no óleo, então, assim, com certeza vai passar umas horinhas, você vai ter fome. Isso acontece sim. também quando as pessoas almoçam macarrão, né, Mari? Já aconteceu com você? Nossa, eu tenho uma séria questão, porque assim, além de eu fazer dieta, eu sou vegetariana. Então, muitas vezes, o que acontece? Quando eu vou num lugar, as opções vegetarianas são péssimas. Então, se eu deixo para escolher meu prato na hora, é a pior coisa que eu faço. Então, muitas vezes é só carboidrato que eles dão para vegetariano. Opção vegetariana, Macarrão. respire, sabe? Então, assim, não é uma boa coisa. O que eu gosto muito de fazer, por exemplo, eu sempre tenho uma dose de proteína comigo. Sim, Justamente por isso, Nath. Porque se eu como só carboidrato, eu fico com fome muito rápido. Então, a pessoa come uma macarronada de domingo. Come só macarrão e molho de tomate. Não é muito bom. Então, o que é legal? Se a pessoa vai fazer o macarrão com molho de tomate e aí faz, por exemplo, umas almôndegas, sendo de soja ou de carne mesmo, é uma alternativa muito legal. E assim, sim. é até típico, né? Almôndega com macarrão. Exatamente. Mas o legal também, né, Mal, uma dica que fica também, por que a gente fala tanto das fibras? Por que você tem que comer fibras no almoço? Porque elas vão te ajudar a dar mais saciedade. E aí, né, nosso processo digestivo,
quando junta as fibras, né, ali no bolo alimentar ali, isso ajuda para que a pessoa também não tenha aquele pico glicêmico. Então isso faz parte. E as fibras, além de te ajudar com isso, elas vão te dar mais saciedade, porque ela demora mais para ser digerida. Então isso, enquanto o corpo está fazendo esse processo digestivo, então é bom. Então vai comer um macarrão, mas pega uma saladinha, ajuda, põe um tomatinho, põe uma alface, pega algum No seu prato legume. mesmo. A gente tem uma grande concentração de fibras, porque a gente tem a esqueci o Couve-flor, nome, abobrinha. couve-flor. E a couve-flor. Então, assim, tem que, além disso, tem que mastigar bem, entendeu? E o processo de mastigação é um grande aliado, porque quanto mais a gente mastiga, mais a gente vai avisando o nosso corpo que a gente está comendo. Então, Exatamente. a forma de preparo também influencia na fome que a gente vai ter. Então, se a gente faz, tipo, carne moída, que é uma coisa que a gente mastiga pouco e já engole, a gente vai ter uma fome mais rápida do que se a gente fizesse, por exemplo, de uma forma de bife, que a pessoa teria que mastigar, ficar mastigando para engolir. Então, a forma de preparo realmente influencia. Muito a forma de preparo. Dependendo, por exemplo, óleo. Óleo é uma coisa assim que aqui em casa dura muito. Porque tem aquela questão, você vai fazer um grelhado, mas usa uma colher de sopa, não pega o óleo e põe ali naquela imersão, assim. Hoje em dia tem muitas, né? O que mais tem hoje é frigideira antiaderente, que te ajuda, você não precisa usar tanto fonte de gordura ali para você poder fazer a tua alimentação. Porque o formato que você vai preparar, que a Mari falou do azeite, tem muita caloria se você for colocar, tipo, naquela porção. Então, isso pode com certeza atrapalhar o teu emagrecimento. Então, uma dica também para vocês é não fazer as coisas tanto em imersão no óleo. A gente te propõe que nessa semana, nos próximos dias, você faça um pouco dessa mudança. Então, você coloque, diminua na quantidade, ou você use de repente air fryer, ou você diminui a quantidade de óleo, ou você usa um fio de azeite. Quando a gente fala um fio de azeite, não é um fio de azeite assim, né, Mari? É um fio, é só para você temperar ali e consumir, não é para você exagerar na quantidade. Então, isso são algumas dicas que a gente dá para vocês. Aqui em casa não usamos óleo. Eu também não gosto muito, gente. Eu sinto que fica pesado. Eu acho que quando a gente acostuma a fazer as coisas sem óleo, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Então, assim, é um processo de você ir diminuindo. E aí, quando você olha, você quase não tá usando ou já conseguiu zerar. É tipo a mesma coisa com açúcar. Vou mostrar para vocês o meu prato. Posso, Nath? Claro, vamos lá, tô curiosa. Olha, a gente falou de frigideira antiaderente, mas a minha deu uma grudada. Então, o meu ovo, ele ficou meio grudadinho. E aí ele não virou um omelete, mas eu fiz um omelete com 3 claras. Então, foi 45 calorias. As claras, cada clara de ovo tem de 15 a 20 calorias, dependendo do tamanho. Já se a gente coloca a gema tem muito mais gordura. Não tem problema comer a gema. Primeiro, eu não gosto. E eu tô numa fase de dieta, como eu vou casar, gente, tá 40 dias quase, tá chegando. Eu tô realmente apertando um pouco mais. Então, eu tô comendo só as claras. Também tô colocando aqui 100 gramas de arroz. E aí eu temperei com um pouquinho de brócolis. Então, ao total, eu tenho 300 gramas de brócolis. Deixa eu ver quantas calorias tem. Vamos lá. Brócolis, 300 gramas, 114 calorias, Nath. É muito pouquinho. É muito pouquinho. Brócolis, olha isso. Muito brócolis, olha isso. Bastante. Aí, eu também coloquei, calma que ainda tem outro prato, porque eu como realmente muito. Você acha, né, que você come muito, mas... 130 calorias de arroz, 100 gramas. Aí a pessoa me fala assim, Mari, eu tenho muita fome. Ainda 100 gramas de arroz, para mim, não é o bastante. Como que a gente faz? Eu gosto de substituir por batata. Então, a batata, a densidade calórica dela é menor. Então, em 130 calorias, a gente consegue comer 100 gramas de arroz. Mas se for de batata, a gente consegue comer mais de 100 gramas. Então, a gente vai ajustando também os alimentos com essas dicas, né, Nath? Se a pessoa tem muita fome, se a pessoa tem pouca fome, como que faz? Então, 130 gramas de arroz. E, além disso, hoje eu não fiz feijão. Então, no lugar do feijão, eu tenho aqui, ervilha. 50 gramas de ervilha, que eu sou apaixonada por ervilha. E foi 155
calorias, essas 150 gramas. Ao total, gente, já deu aqui 12h30 para eu falar as calorias do meu prato? Deu. 12h40. Então, agora não estamos registrado. As respostas. Ó, o total, 494 calorias. Então, gente, 300 gramas de arroz. Não, 300 gramas de arroz não. 300 gramas de brócolis, 100 gramas de arroz. 400 gramas, só nisso. Mais 150 de ervilha. 550 gramas. Mais a omelete de clara. Então, bastante assim, coisa. Gente, meio quilo de comida. Exatamente. Uma pessoa que está em dieta de emagrecimento. Lembrando que eu tenho 1,63 m. Eu também tenho. Eu não sou grande. Então, assim, não é uma questão de comer muito ou comer pouco. É da gente escolher os alimentos. Os alimentos certos. Exatamente. E deixa a gente saber, viu? Vocês estão assistindo a gente, né? Vocês usarem a dica de diminuir a quantidade do óleo, do açúcar, do café. Uma dica também muito legal para ajudar vocês com a questão do açúcar. Eu tomo café sem açúcar. Foi sempre assim? Não. Eu tomava, assim, uma xícara de café com melado de açúcar no fundo da xícara. E para mim, nossa, era um sonho muito distante. Eu consegui tomar o café sem açúcar. E o que eu fiz? Tem duas formas que funcionam, tá, gente? A primeira, cortar de vez, que comigo funcionou super. Eu fiquei 7 dias tomando café, mas eu não diminuí na quantidade. Eu continuei tomando café todos os dias, no mesmo horário que eu tomava, fazendo careta, tipo, E aí, no 8º dia, eu não conseguia botar nenhuma gota de adoçante. E foi assim que foi o meu processo para hoje tomar café sem açúcar. Para mim, café hoje é amargo, é o gostinho do café, então eu consigo. Agora, não, Nath, já tentei assim, não foi. Às vezes não é para você tomar café sem açúcar, mas você pode sim diminuir a quantidade do açúcar. Como que você pode fazer? Se você usa uma colher, de repente, de sopa para adoçar, começa a usar de sobremesa, que é o tamanho menor. No outro dia, você usa a de chá. E assim você vai diminuindo gradativamente até o dia que você vai ver que se você colocar um pouco mais de açúcar, você vai falar, hoje tá mais doce. Tá muito doce. Exagerei. Quando a gente ia na padaria tomar café, lembra, Nath? Aquele café doce, lá da padaria do lado do estágio. Sim. A gente, tipo, eles não falaram pra gente que era adoçado. Aí a gente, nossa, tá diferente esse café, né? E aí a gente foi perguntar, porque pra gente tava estranho, porque tava adoçado. Exatamente. Então, assim, é uma dica também para vocês. Então, deixem a gente saber, compartilha com a gente também lá no Instagram, nos stories, vocês vão aderir, né? Vão tentar diminuir essa quantidade. A gente quer muito ajudar vocês, e é por isso que a gente está fazendo o programa Desperta nesse mês de agosto, em homenagem ao mês, né, da nutricionista, que é dia 31 de agosto, é nosso dia, né, Má? Então, sim, essa é a ideia. E as lives vão ser por aqui, porque a gente consegue ter um pouco, melhor, né? Tem um pouco mais de recurso do que no Instagram. E a gente está disponibilizando o link lá no grupo do Desperta. Então, se você não faz parte ainda, daqui a pouco coloca aquele post fixado. Isso, coloca, Mari, o link do grupo. A gente vai ter outras lives ainda essa semana. Na quinta-feira a gente vai falar sobre os gatilhos. Vai ser uma live bem legal. Mas a aula principal vai ser no dia 24 de agosto, às 20 horas, que a gente vai dar uma aula para vocês falando como que mulheres conseguem emagrecer comendo de tudo, mas sem engolir suas emoções, que foi um método que eu e a Mari utilizamos e que deu muito resultado, que nos ajudou a chegar até aqui, e a gente está feliz, né? A gente está sempre caminhando em prol do nosso objetivo. Então, não percam, a Mari vai deixar o link para vocês, se vocês não fazem parte, e na quinta-feira... No nosso Instagram, o meu Instagram é @amariveg, e o da Nath? Natália Oliverto, com TO no final. Então, sigam a gente está postando bastante coisa. E dia 24 de agosto tem essa aula principal. E nessa semana a gente vai se ver na quinta-feira, às 20 horas, para um novo encontro, uma nova live. Então, eu estou deixando o link lá na bio do meu Instagram. Então, eu deixo lá que está em live, mas o link fica na bio para facilitar para vocês. Tá bom? Sim. Foi um prazer almoçar com você, Mari. Muito bom. Agora a gente vai bater um rangão, né? Agora eu tô com fome. Gente, obrigada. Obrigada a todos vocês. Tchau.